Salve, rapaziada aqui do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje um vídeo de NFL, a NFL começa hoje, nessa quinta-feira, com Texans e Chiefs, às 9h20 da noite nos canais ESPN. Monday Night, Sunday Night e Thursday Night passa no canal ESPN sempre, sempre. Então, antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal também. NFL voltando com tudo, agora o conteúdo do canal não vai parar. E hoje eu vou começar dando meus palpites para a primeira semana, todos os jogos. Depois, na terça-feira que vem, eu já comento sobre todos, sobre a rodada, sobre os jogos mais importantes. Não vou comentar sobre todos toda a semana, porque senão fica impossível, é muito jogo para comentar, tá bom? Eu vou dar meus palpites aqui sobre alguns jogos, não vou me basear em casa de apostas, eu sei que tem alguns favoritos ali nas casas de apostas, que para mim não vai ser favorito nesse jogo por meus motivos, mas para quem aposta aí e sabe aí, vai na sua aí, na sua aposta, eu vou dar apenas meus palpites para essa primeira semana da NFL. Começando com o jogo de hoje, Texans e Chiefs. Acho que não tem dúvida, Chiefs é favorito contra o Texans no jogo de hoje, pelo Mahomes. A secundária do Chiefs melhorou para mim, mesmo perdendo o Kendall Fuller, eles têm um dos melhores safety da liga. A linha do Kansas City Chiefs fez uma excelente reta final de temporada ali, principalmente contra o jogo terrestre. E pelo lado ofensivo do Kansas City, todo mundo já sabe, né? Mahomes, Travis Kelce, Sam Watkins, Tyreek Hill. É um corpo de recebedores muito bom, é um quarterback muito bom. A linha ofensiva ainda protege bem o Patrick Mahomes. Mesmo sem proteger, a movimentação dele no pocket é excelente. Então eu vejo o Chiefs como favoritaço nesse jogo. Para mim seria uma zebra muito grande o Texans ganhar. O Texans tem seus pontos fortes, claro, a linha defensiva ali com o J.J. Watt, mas a secundária é fraca, a secundária não é das melhores. O ataque, o Deshaun Watson é fenomenal, mas a linha ofensiva é muito fraca, a linha ofensiva permite muito sacks ou muitas pressões no Deshaun Watson, perdeu o seu principal recebedor, que era o DeAndre Hopkins. Então, para mim, esse jogo favorito é o Kansas City Chiefs e favoritaço nesse jogo. Não sei se ganha por muito, mas para mim é favorito sim o Kansas City Chiefs nesse jogo. O segundo jogo, Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. Para mim, vai ser o jogo mais equilibrado da rodada, pelo que eu tô vendo aqui, junto com o Green Bay e Vikings, Minnesota Vikings. Atlanta Falcons e Seattle Seahawks, dois times de secundária fraca. O Atlanta Falcons perdeu seu melhor safety que saiu agora. Eu não lembro para qual time foi. Mas a Atlanta Falcons perdeu seu principal safety. A defesa não é tão prestigiada assim. É uma defesa que consegue ali seus números, fazer sua pressão, mas não é prestigiada. Porém, pelo lado do ataque, temos ali o Matt Ryan. O Matt Ryan, todo mundo sabe, é um bom jogador ainda no seu auge. Ali nos seus 34 anos, ele ainda é um bom jogador. Tem o Julio Jones, que é o segundo melhor wide receiver da liga. Então, dá para esperar algo do Falcons, muito pelo fato da secundária do Seattle Seahawks ser muito fraca, mesmo com a chegada do Jamal Adams. Mas para mim esse jogo favorito é o Seattle Seahawks. Eles têm o Russell Wilson, que é uma peça fundamental. A profundidade do ataque do Seattle Seahawks é muito grande com o DK Metcalf e com o Tyler Lockett. O Russell Wilson tem um braço forte, calibrado, movimentação no pocket. A secundária, apesar de não ser prestigiada, ser bem fraca, uma secundária bem fraca, o Jamal Adams pode sim fazer muita diferença. E o pass rusher do Seattle Seahawks é algo que a gente tem que ficar de olho ali, mas para mim é um pass rusher mais consistente que o do Atlanta Falcons, tá bom? Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Baltimore Ravens, eu não consigo confiar tanto nesse Cleveland Browns. É um time que agora tem um novo técnico, vai ter que se adaptar ao novo playbook do técnico, que se baseia muito em play action. Mas eu não consigo confiar tanto nesse Cleveland Brown, até por não ter agora, com a saída do seu principal linebacker, que era o Scobert, fica muito vulnerável ao jogo corrido. E o Baltimore Ravens sabemos que é o melhor, o atual melhor jogo corrido da NFL. Tem ali seus tight ends também que flutuam muito ali pelo meio do campo, então pode ser muito difícil para o Cleveland Browns.
E também a secundária do Browns não agrada muito, apesar de ter o Vard ali, que é o melhor cornerback ali do Cleveland Browns, tá bom? Pelo lado do Baltimore Ravens, melhor jogo corrido, a linha ofensiva forte, apesar da aposentadoria do Yanda, é uma linha ofensiva forte, running back forte, pegaram ainda um running back no draft que foi um baita de um estilo, Tyrands ali já sabemos que tem o Andrews, que é muito bom, o Tyrande. Lamar Jackson pode ter melhorado bastante no passe, pode não ter melhorado, mas ainda assim é o Lamar Jackson, o atual MVP da temporada. A defesa é muito forte, Calais Campbell estreando, a secundária é muito forte para mim, Marlon Humphrey, Marcus Peters. É um time muito forte, um elenco muito forte. Então, para mim, o Baltimore Ravens é favoritaço também nesse jogo contra o Browns. Buffalo Bills e New York Jets. Sem dúvida, Buffalo Bills. O Buffalo Bills é um time que tem uma secundária boa, é um time que tem uma linha defensiva boa, é um time que agora tem um ataque que ainda é uma incógnita muito devido à precisão do passe do Josh Allen. Mas aí tem a chegada do Stephon Diggs. Então vai ser um time muito interessante de ver esse Buffalo Bills. E de cara vai pegar um time que não é tão forte, não tão prestigiado, não tem tantas esperanças para a temporada. Então, o New York Jets é, para mim, a zebra total desse jogo. Nesse jogo aqui, pode-se esperar algo a mais da linha defensiva do New York Jets, que tinha draftado um defensive end, se não me engano, um defensive tackle na temporada, no draft passado, na terceira escolha. Então é muito interessante, porque a evolução dele na primeira temporada não foi tão boa. Então vai ser muito interessante ver isso. Mas fora isso, para mim, o New York Jets não tem muito o que apresentar. O Sam Darnold pode ser que dê uma surpreendida, mas não vejo o Jets tendo condições de ganhar esse jogo. Muito também devido à secundária ainda, que perdeu o Jamal Adams. Carolina Panthers e o Raiders é um jogo fraquíssimo, mas para mim o Raiders é favorito. O Carolina não tem uma secundária tão forte. Depois ainda da saída do Cook ali no meio do campo, fica mais vulnerável ainda. O Raiders tem o Josh Jacobs, que é um bom corredor. O problema maior do Raiders está ali em quarterback. É um jogo muito fraco, é um jogo onde os dois são zebras. Quem ganhar ali não vai ser algo impressionante, porque são duas zebras. Mas para mim o Raiders leva por ter um elenco um pouquinho melhor que o Panthers, mesmo o Panthers tendo o Christian McCaffrey, tá bom? Detroit Lions e Chicago Bears. O Chicago Bears para mim é favorito nesse jogo, não por muito, até porque como vai entrar com o Mitchell Trubisky, para mim já perde uma grande parte desse favoritismo. Mitchell Trubisky para mim não tem condições de jogo, é um quarterback muito fraco. Então o Chicago Bears entra como favorito, mas não favoritaço. Muito devido ao Lions ter uma secundária fraca, ter uma linha defensiva fraca. Apesar da chegada do Jeff Okuda, ainda é um novato. O ataque pode ser que ajude um pouquinho ali, mas não vejo esse ataque fazendo tantas coisas contra a defesa do Chicago Bears. E se chegar ali no meio do jogo, ver que o Trubisky tá cagando tudo, troca, põe o Foles, e aí eu acho que é ainda mais favorito contra o Detroit Lions. O Lions é o time que não tem esperanças, mas é um time que está se reconstruindo aos poucos ali, mas pega uma defesa muito forte, muito forte. Eu acho que a defesa pode ser um divisor de águas nesse jogo. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts. Colts, sem dúvidas, Colts. O Colts tem o Philip Rivers agora, que é um bom quarterback. Tem uma linha ofensiva muito forte, o Indianapolis Colts. Tem uma linha defensiva boa, principalmente contra o jogo terrestre. A secundária dos Colts você fica ali meio de olho, mas o Colts tem uma secundária que segura o tranco um pouquinho, segura o tranco. E no ataque, o ataque vai ser o que vai ter que acabar com esse jogo. Com o Philip Rivers, com o T.Y. Hilton. Então vai ser um jogo bem interessante pro lado do Colts. O Jaguars não é um time, né? É um time que está se reconstruindo. O Gardner Minshew vai ser interessante de ver para ver como é a evolução dele de uma temporada para outra agora, que ele vai ser titular desde a primeira semana. Mas o Jaguars não tem muito o que oferecer nesse jogo. O Jaguars que tinha uma defesa ainda que se olhava assim e falava, não, tem que ficar de olho, mas agora com a saída do Calais Campbell, do Ramsey, perdeu muito, então o Jaguars é um time em reconstrução.
Um jogo muito interessante, se não o mais interessante da semana 1. Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Para mim, o favorito é o Packers. Os Packers, apesar de não ter um grupo de recebedores fortes, tem o Aaron Rodgers, tem o Devonta Adams, que é muito bom recebedor, muito subestimado, aliás, muito pouco falado, mas é um excelente recebedor ali na prateleira elite dos recebedores dessa liga. Tem um quarterback também que é muito bom, muito bom. E o Green Bay Packers tem uma defesa que, né, vimos temporada passada, extraordinária com os irmãos Smith. Então o Green Bay Packers é favorito para mim nesse jogo, apesar do Minnesota Vikings ali. O Cousins para mim não passa essa confiança ainda, mesmo tendo ganho ali do New Orleans Saints ali nos playoffs da temporada passada, não me passa essa confiança. Tem uma secundária ali, tem um safety muito bom, que é o Smith, que é o melhor safety da NFC. Tem um bom grupo de recebedores ainda, tem um bom grupo de recebedores, porém a secundária ainda é questionável em outras posições fora safety. A linha defensiva é bem forte, mas o Rodgers, como sabemos, é um quarterback que sabe se mover bem no pocket, sabe fugir bem do sec. Então, para mim, esse jogo vai ser muito interessante, muito pegado. Esse jogo pode ser decidido no finalzinho, mas para mim o Packers leva esse jogo. Patriots e Dolphins. Para mim não vai ser nenhuma surpresa nenhum dos dois ganhar ali. Os Patriots para mim entra como favorito pelo Bill Belichick, pela secundária forte que tem, apesar de ter perdido muito na linha defensiva, a secundária do time ainda é bem forte. O técnico do time é uma maravilha. Cam Newton vai ser muito interessante de ver seu primeiro jogo ali com o uniforme de New England. O Edelman ainda ali é um bom recebedor, então os Patriots entram como favorito, mas não como favoritaço. Até porque ainda o Dolphins é uma pedra no sapato dos Patriots, tem toda a temporada, é isso. Com esse jogo pode ser muito interessante pela estreia do Tua, Tagovailoa, pela estreia dele, o Dolphins se reforçou muito, o Van Noy, primeiro jogo contra o New England Patriots, a defesa do Dolphins se reforçou bastante, a secundária do Dolphins se reforçou bastante, então vai ser interessante de ver esse duelo, principalmente pelos dois quarterbacks estreando, cada um em seus times, mas para mim o Patriots é favorito pelo técnico forte, pela secundária boa que tem. Washington Football e Philadelphia Eagles. Philadelphia, sem dúvidas, o Washington ainda é um time em reconstrução, é um time que está se arrumando aos poucos. Vai ser interessante de ver o Chase Young, mas o Eagles ainda é um time mais forte. Carson Wentz já deve jogar, ele tinha tido uma lesão fraquinha, mas já deve jogar. O corpo de recebedores dos Eagles é uma coisa que vai ter que ficar de olho se vai se manter saudável para levar algum favoritismo ao time. Mas o Darius Slay Jr. também vai estrear na secundária, que era um problema muito grande do Philadelphia Eagles. Vai ser interessante de ver, mas eu acho que o Philadelphia ganha esse jogo. Para quem gosta de ver as estreias dos rookies ali do alto escalão, esse jogo é interessante, porque o Chase Young estreia com o uniforme do Washington. Então, para quem quiser ver, mas não acho que vai ser um jogo que vai trazer grandes surpresas. Para mim, o Philadelphia Eagles ganha. Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Chargers, para mim, mesmo o Bengals tendo se reforçado, tenho agora o Joe Burrow, mas ainda não é um time completo, falta a linha ofensiva, o que é um problema para o Burrow, que tinha a melhor ofensiva a linha ofensiva no college e passa a ter a pior da NFL. A linha defensiva é ali padrãozinha, mas ainda não é uma linha ofensiva ali que pode carregar o time, forçar bastante turnovers. A secundária também não é nada disso. Enquanto isso, você pega um Los Angeles Chargers também com a estreia de um quarterback. É um time que se reforçou bem, é um time que tem um bom recebedor, é um time que tem uma linha ofensiva questionável, mas né, é uma linha ofensiva questionável, mas o Herbert ali, ele tem um braço muito forte, tem uma visão de passe muito ampla. Então, pode ser que ele não sofra tanto, ainda mais porque a pressão do Bengals não é tão forte. Corpo de recebedores é bom, reforçou a secundária, reforçou com o Chris, alguma coisa Chris Jr., não lembro agora, reforçou a secundária, então foi uma off-season muito boa do Los Angeles Chargers.
para disputar essa temporada. Então, tem uma boa secundária, claro. Então, para mim, é o favorito nesse jogo do Bengals, porque o Bengals não é um time forte ainda, não é um time que disputa nada para mim ainda. Tá bom? New Orleans Saints. Ah, e claro, tem que falar sempre. O pass rusher do Chargers é muito forte com o Ingram e o Joey Bosa. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. O melhor jogo da rodada. Sem dúvidas nenhuma, é o melhor jogo da rodada. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Eu tendo muito a apostar no New Orleans Saints, porque é um time que para mim já tem entrosamento, é um time que tem um bom quarterback, tem o melhor recebedor da liga, reforçou a linha ofensiva ali no draft ali, pegando um center. Recebedores nem se fala, com Michael Thomas e o Sanders. Então é um time que se reforçou bem, é um time que já era forte, é um time bem entrosado. Então é um time que, para mim, é favorito nesse jogo, ainda mesmo com o Tampa Bay se reforçando tanto. Brady, corpo de recebedores maravilhoso, Tyrande muito bom. Arrumou um pouquinho a linha ofensiva, o que pode ser um problema nesse jogo, porque o Cameron Jordan vem aniquilando linhas ofensivas. Muito bom jogador, temporada passada fez uma excelente temporada. Então, para mim, o Saints é favorito nesse jogo por questão de entrosamento. Tem bons recebedores, tem boa linha ofensiva, tem boa linha defensiva. O que pode tender muito é a secundária. Contra o Tampa Bay Buccaneers, que é um time que joga tão em rotas verticals, pode ser sim um problema, porque se esticar o campo, eu não vejo nenhum cara da secundária que possa parar o Mike Evans e nem o Godwin. Então, para mim, vai ser difícil para o Saints, mas eu acho que ganha ainda assim, por conta do entrosamento. E o Brady ainda tem que pegar o playbook do time do Tampa Bay. 49ers e Arizona Cardinals. O Arizona vai estar fazendo sua estreia para se provar essa temporada. É um time que contratou bem, fez a troca pelo DeAndre Hopkins, tem uma boa secundária, tem uma boa linha defensiva. Chegou agora o linebacker do draft ali, que era o melhor linebacker, que era o Isaiah Simmons. A linha ofensiva é muito questionável, mas o quarterback deles, que é o Kyle Murray, é um quarterback muito móvel. Porém, o favorito ainda é o 49ers. O 49ers é um time muito completo, é um time que tem ofensiva. O Jimmy Garoppolo, apesar de não ser o melhor quarterback, melhorou bastante. Kittle nem se fala. Agora com a chegada do Ayuk, tem mais recebedores ali como opção de passe. Tem o Deebo Samuel. A linha defensiva maravilhosa. A linha defensiva é uma das melhores da NFL. A secundária é bem forte com o Richard Sherman ali como líder daquela secundária. É um time muito, muito completo, apesar de ser com algumas falhas, é um time muito completo desde o ataque até a defesa. Então, para mim, é favorito nesse jogo contra o Cardinals, mesmo jogando fora de casa. Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, para mim é o Dallas Cowboys, é um time mais forte, é um time mais ajeitado. A estreia do Sid Lamb, do Sid Lamb, contra o Los Angeles Rams. Vai ser muito interessante de ver o time dos Cowboys. O Rams também vai ser interessante, mas é um time que se perde muito, tem problemas na linha ofensiva. Os recebedores andam lesionando bastante. O Jared Goff decaiu demais daquela temporada de 2018. A secundária é interessante de ver, ainda mais com o Jalen Ramsey. A linha defensiva é sempre interessante de ver, até porque eles têm o melhor defensor da liga hoje, que é o Aaron Donald. Mas para mim o favorito ainda é o Cowboys, porque o Rams tem muitas peças soltas ali. Jalen Ramsey tem o Aaron Donald. De resto ali é um time muito que você ainda não sabe o que esperar. Então para mim o favorito nesse jogo é o Dallas Cowboys. E aqui os jogos da segunda-feira já, do Sunday Night Football. New York Giants e Pittsburgh Steelers. Para mim esse jogo é fácil, é fácil, né, entre aspas, para o Pittsburgh Steelers, muito dependendo da volta do Big Ben, de como jogar no primeiro jogo depois daquela lesão tão grave. Mas mesmo assim o Pittsburgh tem uma defesa muito boa, um ataque que é uma incógnita.
mas ainda é um time melhor que o New York Giants, que tem problemas na secundária, a linha defensiva tem que se provar ali alguns jogadores. O ataque não é tão bom, o quarterback é um dos que mais comete turnovers, pelo menos na temporada passada foi o que mais cometeu turnovers, contra a secundária e a linha contra a defesa, uma top 3 ali, e uma das que mais forçou turnover temporada passada. Então, para mim, esse jogo é do Steelers. Denver Broncos e Tennessee Titans, para fechar a rodada, a primeira rodada. Para mim, esse jogo é muito interessante, porque o Denver Broncos é um time que tá muita gente apostando, muita gente tá indo, tá acreditando no Denver. E pelo lado do Titans, apesar de ter chegado na final da conferência temporada passada, muita gente desacredita por depender tanto do jogo terrestre. Para mim, da Broncos. Broncos porque apesar que Von Miller teve a lesãozinha ali, né? De pensar agora. Não, acho que ainda da Denver Broncos tem uma secundária, apesar de não ser tão forte por ter perdido o Chris Harris para o Los Angeles Chargers. Tem uma secundária forte, tem uma linha defensiva ali boa, que você pode contar com ela. Volta do Chubb. Qual que era o Chubb ali? Não é o Nick Chubb. Nick Chubb é do Browns. É o irmão do Nick Chubb. Contra o jogo terrestre do Tennessee Titans, que é potente, mas a defesa do Titans não é uma defesa que passa essa confiança toda, apesar de segurar bem. Apesar do ataque do Broncos também não passar essa confiança toda, mas é um ataque melhor, é um ataque melhorado, tem recebedores. O Drew Lock pode ter melhorado bastante. Vai ser uma incógnita, mas para mim o Broncos ainda é favorito nesse jogo, muito devido ao Titans depender tanto do jogo corrido. O que hoje em dia na NFL sabemos que não dá muito certo, né? Depender 100% do jogo corrido. Então é isso, essas foram minhas previsões para a primeira semana da NFL. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha. E volto na terça com todos os resultados e comentando um pouquinho dos jogos mais interessantes que teve na rodada, tá bom? É isso. Falou e fui.